Glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Sou o pastor Éder da Igreja Cristo Reina de Brodowski, tá? Nós vamos dar continuidade nas lições bíblicas, né? O Corpo de Cristo, nossa revista, do primeiro trimestre de 2024. Hoje nós vamos para a lição 4. A Igreja e o Reino de Deus. Vamos ler o texto áureo, Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrepender-vos e crede no Evangelho. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. A igreja, ela faz parte do reino de Deus. Ela expressa o reino de Deus. Vamos falar mais sobre isso. Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao 17. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrepender-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse, vinde após mim e farei que sejais pescadores de homens. Chamado aí de Simão e André, né? A introdução fala assim, ó. A Bíblia apresenta Deus como rei. Salmo 47, 6. Vamos ler lá? Salmo 47, versículo 6. Diz assim, ó. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, cantar louvores, o triunfo do reino de Deus. Salmo 47. Sobre o seu reino governa soberanamente. Nessa lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir da natureza da sua relação com a igreja. Nesse aspecto mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como na sua realidade presente e futura. Então aqui na introdução, né, vai falar sobre essa universalidade do reino de Deus e da distinção do reino de Deus e da igreja. Que a igreja, ela faz parte desse reino, né? Nesse tempo presente. A igreja está inserida no reino invisível de Deus. Primeiro tópico, a natureza do reino de Deus. Subtópico, o reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. 47:7, continuando. Pois Deus é rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Agora, vou pular aqui para o meio do tópico. Deus é o rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Então, Deus, ele é rei, ele tem domínio, ele é soberano. Quando nós estudamos na teologia, a disciplina teontologia, tel de Deus, o estudo do Deus Pai, né? Claro que jamais vamos conseguir compreender um Deus infinito, apenas estudamos em cima das Escrituras Sagradas, porque quem pode conhecer e ler a mente de Deus? Nós, homens, que a nossa mente é finita, de maneira nenhuma. Porém, está dizendo aqui que o Deus Pai, e que é ensinado também lá na teologia, que um dos atributos de Deus é o domínio. Deus soberano. Deus, ele governa sobre tudo e sobre todos. Todos os governos deste mundo está sobre o domínio de Deus, um dos atributos de Deus. É ele ser soberano, ser dominador,
onisciente, conhecer tudo, saber tudo que existe aqui nessa terra que foi criado por ele. Nada está oculto diante dos olhos de Deus, desse rei que está sentado no seu trono. No subtópico 2, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Aqui vai falar um pouco sobre os acontecimentos que tem nesse mundo e a soberania divina. Muitas pessoas podem questionar dizendo: mas há tanta catástrofe no mundo, tsunamis, tufão, furacão, tantas pessoas morrendo de fome, tantas doenças, tantas enfermidades. E muitos podem olhar e dizer: Deus não está vendo tudo isso? Deus não está olhando tudo isso? Se Ele é soberano, se tudo está debaixo da sua permissão, por que que isso acontece? Muitas das vezes, os acontecimentos que existem com as pessoas, muitas das vezes é o pecado, o erro. A pessoa está longe de Deus. A pessoa, ela deixa de seguir os princípios de Deus. O amor, a bondade, a fé. Isso distancia-se ela de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E é comprovado pela ciência que muitas das catástrofes da natureza é por causa de como o homem está vivendo aqui nessa terra. É comprovado nos estudos que muitas catástrofes climáticas, né, é por causa de como o homem está habitando, como ele está vivendo aqui nessa terra. Acabando com a natureza, a poluição, fazendo com que tudo isso colabora muitas das vezes para esses acontecimentos. Porém, por Deus ser soberano, Ele permite que tudo isso aconteça. Isso não quer dizer que Deus não tenha o controle. Essas coisas que acontecem, elas não sobrepõem a soberania de Deus. Pelo contrário, isso mostra que de fato Deus está permitindo com que aquilo que o homem semeia, ele vai continuar colhendo. Tá? No subtópico 3, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, o povo de Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático, um governo estabelecido pelas leis de Deus. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre eles, de forma soberana, exercendo seu governo teocrático sobre o seu antigo povo. Bom, se nós olharmos numa visão panorâmica dos livros conhecidos como Pentateuco, 5 livros, a Torá, em hebraico, aí o livro dos judeus, nós vemos que de Gênesis a Deuteronômio, nós vemos Deus estabelecendo ali um reinado através de um povo, ou querendo estabelecer um reinado com a escolha de um povo, o povo de Israel. Lá em Gênesis, nós vemos desde lá de Gênesis, tem até referência na revista, Gênesis capítulo 2, que Deus faria Abraão pai de uma o que seria o pai de uma grande nação. Isso foi se concretizando através dos seus filhos, Isaac, Jacó, que aí veio florescendo aí as tribos, e assim foi se multiplicando esse povo. Em Êxodo, nós vemos a saída desse povo escolhido por Deus, e Deus já estabelecendo algumas leis, algumas diretrizes. Em Levítico, também já existe algumas leis, Deus estabelecendo esse reino, o povo vai ter se voltar para Deus. Nós vemos sendo estabelecido
a Páscoa, estabelecimento do sábado, né? Então, sendo estabelecido aí algumas leis e diretrizes, sejam elas moral e espiritual, sobre esse povo que ele escolheu. Em Números, nós vemos a organização política dessas tribos, desse povo. Em Deuteronômio, nós vemos aí uma repetição de muitas dessas leis e o final da peregrinação desse povo sair lá do Egito e se estabelecer em Canaã, né? Onde é Israel hoje. Então, Deus querendo, através de um povo, estabelecer um reinado aqui nessa terra. E na revista vai falar que isso se concretizou com Jesus. Tá? Aqui fala assim: esse propósito concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Aprendemos isso nas lições anteriores, que foi estabelecida a igreja. Então nós sabemos que esse reino, hoje, ele é universal, não é apenas de um povo, de uma nação. Até temos alguns versículos na Bíblia que para aqueles quais Jesus veio não aceitaram ele, que era para chamar os coxos, os mancos que se assentariam à mesa. Através do ministério do apóstolo Paulo, nós vemos a confirmação de que o evangelho, que aqueles que seriam chamados povo de Deus, é todos aqueles que aceitarem a Cristo, ser batizado no Espírito Santo, que todos esses hoje fazem parte desse reino invisível, dessa universalidade desse reino que se estabelece aqui nessa terra e que vai haver a plenitude dele. Então não é apenas mais para um povo. Tópico 2. A igreja e as dimensões do reino de Deus. Subtópico 1. O reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registrava Jesus libertando o povo. Vou adiantar a leitura. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. No Senhor diz que o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino é algo subjetivo, mas não é algo subjetivo, não é mais concreto e real. Então, nós vemos que com o advento de Cristo, o reino de Deus se estabelecendo aqui nessa terra. Quando Jesus expulsou aquele demônio em Mateus capítulo 2, que muitos disseram que ele expulsava por Beelzebu, né? Príncipe e o rei dos demônios, eles, como que posso eu ser o principado, o rei principal, e expulsar o meu próprio espírito? Não, se faço isso, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus, como diz aqui o reino de Deus com a realidade presente, nós vemos ele já sendo estabelecido a partir de Cristo. Ele diz lá em Mateus 3:2, deixa eu ler aqui para vocês. Mateus capítulo 3, versículo 2, olha o que diz aqui, ó. E dizendo, arrepender-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio João Batista, melhor dizendo, falando que é chegado a vós o reino de Deus, através de Cristo, e Cristo dizendo nas suas passagens que ele trazia a vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus é presente, é realidade, é concreta, algo real no nosso meio hoje. 2. Subtópico 2 do tópico 1. Onde está o reino de Deus? O reino, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, por onde a presença dele está. O reino de Deus manifesta. Em outras palavras, toda vez que as pessoas são salvas, curadas e libertas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico, primitivo, finalmente. Bom, aqui está dizendo o quê? Onde está o reino de Deus? Onde está? Apenas num local, num povo, numa parte que fala geográfica física, num contato físico? Não. Onde se estabelece o quê? A palavra de Deus. Onde se estabelece a cura, a libertação. Aonde Jesus estava, ele andava, lá se estabelecia o quê? O reinado de Deus. O Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses.
Então, os portugueses, eles reinavam durante muitos anos aqui no Brasil, até a independência do Brasil em 1822, certo? Eles tinham esse reinado sobre essa terra. Se nós olharmos aí milhões e milhões de anos, segundo alguns estudiosos, eles chamam de deriva continental, que se você pegar o Brasil, ele se encaixa exatamente ali ao continente africano. Eles chamavam de Pangeia, um todo de terra, né? Era um bloco único de terra. Então, com a deriva continental, o movimento das placas tectônicas, isso falando aí de 250 milhões de anos, foi havendo esse distanciamento. Então, esse distanciamento não quer dizer que se estabelece o reinado sobre a África, sobre o Brasil sobre a África, por eles terem tido há milhões de anos atrás, fazer parte do mesmo território, de ser um território único. Não, porque o reinado de Cristo, ele não é físico, né? Ele não é apenas aí no que nós possamos enxergar. Pelo contrário, ele é invisível. Aonde Jesus está, se estabelece esse reino. Assim como os portugueses, a Europa, na sua história, jamais se encaixou fisicamente aqui no Brasil, por isso eu dei esse exemplo, mas mesmo distante, eles estabeleceram o reinado dele aqui nessa porção de terra. Então assim também, onde Cristo está, onde você está, levando o Evangelho, a palavra, vendo cura e libertação, o reino de Cristo está sendo estabelecido. Tópico 3. O reino de Deus como realidade futura. Então vamos lá. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Vamos ler lá, 1 Coríntios 6, 9, 10. Quais são as pessoas que ficam fora desse reino, né? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão que? Esse reino. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente, hoje mesmo sendo possível já experimentar agora. Contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura. Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 5. Eu vou ler os primeiros versículos aqui de Apocalipse 20, porque é a única referência que nós temos em toda a Bíblia falando literalmente sobre esse reinado milenar de Cristo. Não vamos se aprofundar nessa vertente da teologia que chamamos de escatologia, que fala sobre os acontecimentos vindouros, né? Sobre o futuro, em referente às questões bíblicas, mas eu quero apenas dissertar um pouco sobre esse assunto. Apocalipse 20, versículo 1 fala assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-os no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganes as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que esteja solto por um pouco de tempo. Aqui vai falar, irmão, sobre esse reinado milenar de Cristo. Que Satanás, ele vai ser amarrado, e durante 1000 anos Cristo vai reinar aqui nessa terra, nessa leitura literal, que após isso vai ser solto. Tá? Então, a plenitude aí do reino de Deus, é que está dizendo na revista, que há de se estabelecer no milênio e após o milênio. Por quê? Porque o milênio, como crê os pré-milenistas, eu vou falar um pouco sobre a visão do pré-milenista, sobre o amilenista e sobre o pós-milenista. Então, o pré-milenista acredita que esse reinado de 1000 anos de Cristo vai ser uma transição para a eternidade,
que quando Jesus vir, os mortos ressuscitarão, aqueles que tiverem vão ser batados com Cristo, e vai reinar nessa terra, essa terra onde o diabo vai estar amarrado. Então ele não vai ter mais influência sobre a terra. Vai haver alegria, haver paz. Até o profeta Isaías falou sobre isso lá no capítulo 2, 11, 14, onde o leão e o cordeiro estarão se alimentando junto, o leopardo e o cabrito, o lobo e o boi. Então vai haver alegria na terra, tá? E na maioria das igrejas pentecostais acreditam nessa vertente pré-milenista, que nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo para esse reinado se estabelecer na terra. Os amilenistas, igrejas reformadas, batista, presbiteriana, tradicionais, tá? Metodistas, acreditam que esse reinado de Cristo já está sendo estabelecido na terra, que ele se iniciou após a vinda de Cristo e a ascensão de Cristo. O evangelho já é pregado, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas. Que o evangelho hoje ele pode ser pregado e vai continuar sendo pregado, por mais que lá em 2 Coríntios 4,4 fala que o rei, que o Deus desse século cega muitas pessoas para não compreenderem, né, o evangelho de Cristo, mas que o evangelho continuará sendo pregado, será sendo anunciado. Então que o reino de Deus já está sendo estabelecido. E quando vir a vinda de Cristo, já vai ser o juízo final. Os mortos vão ressuscitar, quem vai ser arrebatado, e ali vai haver o juízo. Quem for viver na eternidade, quem não for, como nós lemos em 1 Coríntios 6,9, não vai herdar esse reino. Tá? Para terminar, temos também a linha do pós-milenistas, que é aquela crença, desde lá do século I, II, que após aquele tempo, passado 1000 anos, que Jesus ia voltar e reinar sobre essa terra, que o evangelho seria pregado a toda a terra, que as pessoas iriam conhecer o evangelho, e que Jesus só ia voltar, né, que a igreja ia estabelecer, tá? O evangelho, a igreja ia ter o domínio, protagonista, vê a igreja como protagonista, de levar o evangelho, de levar o reino de Deus, e Jesus só ia voltar e reinar sobre esses 1000 anos. Então os pós-milenistas acreditam nisso. Com o passar dos anos, passou 1000 anos e Jesus não voltou, tivemos as guerras mundiais, a primeira, vários acontecimentos e nada de Jesus voltar. Hoje eles acreditam que esse milênio em Apocalipse é figurado. Porque o livro de Apocalipse, ele tem muita mensagem no sentido figurado, simbólico, ou até mesmo alguma outra passagem literal, assim como os pré-milenistas acreditam. Então, os pós-milenistas acreditam nisso. Então, passou 1000 anos, Jesus não veio, o evangelho ainda não foi se difundido por toda a terra, então que vai ser continuando, e que esses milênios aí hoje é sentido figurado, e que eles aguardam passar esse tempo para que Jesus venha reinar sobre a terra. Nessa terra. Tá? Terceiro tópico, a igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e reino. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino, contudo ela não é o reino de Deus. Então, distinção de que a igreja, ela faz parte desse reino, é um agente do reino de Deus. Que o reino de Deus ele é mais amplo. Nós que somos a igreja, vamos falar assim, fazemos parte desse corpo, somos membros desse corpo, nós somos os agentes do reino de Deus. No subtópico 2 vai falar, a igreja expressa o reino de Deus. Eu quis só rapidamente passar por esse subtópico, porque aqui vai aprofundar mais sobre essa questão, de que o reino de Deus se conhece através da igreja. A igreja é a expressão desse reino. Por mais que são distintos, porém, quem olha para a igreja, quem olha para mim e para você, tem que ver o reino de Deus. Como Jesus veio pregando o evangelho, trouxe salvação, trouxe cura, trouxe libertação. Então, é a expressão do reino de Cristo. A igreja, ela tem que expressar esse reino. A palavra, testificar a palavra, a Bíblia nesse mundo. Esse mundo corrompido por muitas pessoas, corrompido porque o pecado tem entrado, porque as pessoas têm deixado Deus de lado, as pessoas têm abandonado a Deus, abandonado a Cristo.
nós que somos a igreja, temos que levar até esse mundo o reino de Deus, expressar. A igreja expressa o reino de Deus. Para terminar, subtópico 3. Do tópico 3. A igreja é a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é importante missão da igreja. Então a igreja, ela tem a missão de pregar o evangelho. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão do reino. Isso significa que a igreja sabe o reino de Deus, que é a importância que ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. Então é um reino invisível. Santo Agostinho falava muito, pregue a todo tempo, se possível, use palavras. A missão da igreja é levar esse evangelho. O reino de Deus está estabelecido na palavra de Deus. Então a igreja ela tem essa missão em ser a mensagem, ser uma carta aberta a este mundo para que venha se estabelecer o reino de Deus na vida das pessoas e depois a plenitude desse reino, aqueles que vão herdar aonde o Senhor vai reinar sobre as nossas vidas. Essa é a lição 4. Muito obrigado, um abraço, Deus abençoe a todos.